Isso acontece geralmente na comunicação em todos os cantos. Você fala algo sem a intenção da ofensa, aquilo... Eu já entrei no modo Cortella de verbalizar. Ofensa. E essa pessoa... Você não tem o intuito de ofender. Essa pessoa se ofende. Como é que você faz para controlar isso? Porque, por exemplo, você não é culpado dessa pessoa ter os seus traumas, de ela ter sua vivência, de ela absorver aquela informação de maneira que a agrida. Você não tem responsabilidade sobre isso, sobre nenhuma no teu gesto. Isso acontece geralmente na comunicação. Quando eu faço um comentário, uma piada, uma conversa no casal que briga, eu não quis dizer isso. Aí daqui a pouco essa pessoa se ofende porque ela tem... Né, um background, ela tem informações que faz com que ela assuma uma interpretação. E eu sou obrigado agora a abraçar essa responsabilidade e me pedir desculpa. Você que se comunica, e eu também, em público, portanto, é diferente de uma conversa. Mas acontece nas conversas também. Claro, também. Mas na conversa você... normalmente consegue refazer, porque você vai ter uma convivência com a pessoa, sim, em tese que você vai, né, reatar, né, juntar os caquinhos, sim, e colá-los outra vez. Você não tem que se subordinar a isso, mas tem que levar em conta. Eu tenho de levar em conta, eu não tenho que me subordinar, eu não tenho que me calar, né, eu não preciso silenciar aquilo que eu vou fazer, mas eu preciso levar em conta que eu posso estar mexendo com suscetibilidades que, embora eu não seja responsável por ela ser daquele modo, eu posso machucá-la. Mas se eu puder evitar fazer isso, né, há coisas que não estão na minha consciência. Quando eu vou falar sobre um tema determinado, quando eu vou escrever sobre um assunto que eu sei que ele tem arestas, eu tenho que redobrar meu cuidado. Mas aí eu te pergunto, Cortella, desculpa te interromper, isso não acaba te tolindo, te cerceando? Não me torna mais criativo. Eu lembrar algo, o que eu vou falar é aquilo que se chama de argumento de autoridade por causa da idade. Tá bom. Não tem a ver. Né? Você não vivenciou, né? Você pegou uma parte, você nasceu durante a ditadura militar empresarial no Brasil, isso, e não pegou a censura daquele momento. Não. Governamental, não. Não. A censura que foi feita naquele momento, ela não impediu a criatividade. Sim. Se você observar, a expressão musical, a expressão do teatro, a expressão, né, daquilo que é a comunicação, ela teve que encontrar outros caminhos nos quais ela redobrou a inteligência. Sim. Haja vista que nós somos capazes, né, de rememorar algumas das peças de teatro, algumas das novelas que foram produzidas naquele momento. Não que a censura ajude a criatividade, ela obriga mais do que ajudar. Por isso, não é que eu, Cortella, queira silenciar o tema porque alguém se fere, mas eu preciso redobrar o meu esforço para eu não dar um passo desnecessário. Meu lema no campo da comunicação, e talvez, né, isso possa parecer até inocente, mas não ria de mim, ria comigo. Perfeito. Não ria de mim, ria comigo. A gozação na escola, aquilo que hoje de modo estranho é chamado de bullying, porque existe o verbo bulir em português, né? Não precisa usar o inglês. Né? Existe o verbo bulir? Sim, bulir. Você não vai bulir nisso, menino. Macaco que bule muito que é chumbo, né? Claro, na minha infância, eu li Monteiro Lobato. Bulir. Eu li Monteiro Lobato. O primeiro livro inteiro que eu li na minha vida foi Rei, Nações e Narizinho, que era proibida a leitura, porque minha família é tradição católica, e os livros do Monteiro Lobato entravam no Index Librorum Prohibitorum. Na minha família também era proibido, mas é por causa do narizinho. Então. Porque todos judeus, claro, narigudos, a gente era... Qualquer coisa que tivesse narizinho, a gente era proibido. E narizinho ali era inho, né? É verdade. Certo? Portanto, exatamente. Se fosse Cyrano de Bergerac, então jamais você poderia nem chegar perto. Né? Ora, quando a gente olha aquilo que, né, é a possibilidade, né, de bulir, está lá no Monteiro Lobato. O verbo bulir é um verbo que existe em português. Por que eu falava isso? Porque o que hoje se chama de bullying não é a brincadeira, a gozação. Porque a brincadeira, a gozação, num grupo, numa turma, numa família, ela tem uma reciprocidade. Quem é caipira como eu, gosta de jogar truco. O jogo de truco, que aliás veio para nós via Rio Grande do Sul, a primeira menção ao jogo de truco foi Mário de Andrade no Macunaíma.
Certo? Não sabia disso. Que veio da Argentina no jogo, da Itália para a Argentina e depois para cá. O interessante é que no jogo de truco, para quem já viu jogar, você xinga o outro, você sobe na mesa, você diz você é o ladrão, né? Você fala você é um imbecil, etc. Mas o outro também fala, certo? E você é humilhado, e a humilhação é recíproca, porque agora eu te humilho, na outra é o contrário. Na escola mais antiga, você não tinha uma dimensão onde se pudesse maximizar a ofensa, né, a ponto dela se tornar algo que não tivesse reciprocidade. O que caracteriza o bullying, né, é exatamente não poder haver o outro lado. Eu não faço o que comediantes, alguns fazem, que é falar com alguém da plateia. Eu não faço isso também. Isso. Não faço. Nas palestras, não. Aprendi como? Veja o que é uma coisa fofa. Certo? Mais um motivo para eu não falar com a plateia. Tua grande questão, será que eu fui ofensivo? Para a pessoa, fui. Será que eu quis fazê-lo? Não. Será que existe responsabilidade naquilo? Sem dúvida. O que não existe é dolo. Ou dolo. Existe culpa. A sua intenção não era de ferir. Não era, mas machucou. Né? A frase vai doer mais em mim do que em você, né? Até, como se diz no Rio Grande, até pai e mãe já falaram isso um dia. Certo? Então, esta ideia, né, de uma cautela é muito diferente de uma anulação, né, da minha forma de comunicação. Né? O politicamente correto, ele funciona, né, muito mais por algo que um dia, eu gosto de citar isso, o Lenin tem um texto, né, o Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin tem um texto sobre a teoria da curvatura da vara. Quando você pega uma vareta, né, e você apende para um lado, quando você solta, ela vai para o outro lado. Ela demora algum tempo para a obtenção de um equilíbrio, quando essa vareta é mexida. E nós, hoje, com o politicamente correto, a gente foi por um extremo. E nós estamos equilibrando um pouco o modo de comunicação. Né? Algumas das coisas que eu falava há algum tempo, numa coisa que produziam até riso, numa palestra, e eu recuei. Não porque eu queira me censurar, eu falei que eu sou capaz de inventar outra coisa, como faço? Não é que não chateie, né, nenhuma pessoa. Não há como eu impedir que alguém absorva, né, algo do modo próprio. A frase antiga, Milor Fernandes dizia, o problema da idiosincrasia é que não tem um especialista para cuidá-la. Certo? Claro. Então, lá, não tem como lidar com o idiosincrático, mas que a gente precisa tomar cautela, quem está com comunicação, sem dúvida. Eu concordo. É que eu também vejo, Cortella, que a gente também, enquanto comunicador, tem um pouco a responsabilidade da provocação, às vezes, também. Então. De passar por algo que eu acho que pode até te incomodar. Lide você também com isso, né? Porque senão a gente não chega... Às vezes, realmente, tem a vareta, ela exagera para aquele lado, tanto no politicamente correto, como na provocação. Sim, claro. A vareta ela vai longe mesmo. Eu acho que... Mas são atividades de comunicação diversas. Né? Faz parte um pouco da tua atividade, a iconoclastia, claro. Né? A demolição dos ídolos. Né? É difícil a gente lidar com algo, desde a origem, né, em que o humor não tem a tarefa, né, de, como lembrava o Gil Vicente, castiga-te ridendo mores. Né? Você mexe com os costumes rindo. Então, é muito diverso. Algo que está como possibilidade na tua ação. A Cláudia, com quem eu sou casado, ela é gestora de teatro, portanto ela está habituada, ela diz sempre que um espetáculo de teatro é uma mentira combinada. Né? Eu vou para lá como espectador sabendo que ali as coisas parecerão verdadeiras e você que está no palco faz a mesma coisa. Certo? Quando você conta uma das tuas histórias no teu espetáculo, né, daquilo que aconteceu na tua casa, com a tua mulher, com o teu filho, com a ex-mulher, com o ex-filho, seja lá o que for... Nenhum de nós ali imagina que aquilo é 100% coincidente. Hoje em dia nós estamos vivendo um momento muito complicado, porque muitas vezes não é só aquele que me assiste ali na minha frente. Às vezes essa informação sai daquele lugar e printa no jornal. Isso. E aí é um lugar que não estou num ambiente de desconstrução, que é o palco. Eu estou printado na página da revista Veja. Aí realmente, até eu mesmo às vezes leio e falo, que absurdo esse negócio.
Por isso que o Manuel de Barros dizia, no que eu escrevo eu não minto 10%, o resto eu invento. Né? Então essa mentira combinada, ela favorece um pouco mais a tua atividade. Claro, claro. Né? Não que eu não o faça, isto é, também fazer palestra ou escrever livro é contar história. Claro. Né? É contar história, mas essa história ela não tem tanta intenção de produzir o desconforto que o humor pode fazer. Né? Se você, por exemplo, naquilo que faço, ou outros homens e mulheres que fazem a mesma atividade, eles não incomodassem, né? Ficaria... Né? Eu sou capaz de fazer uma palestra inteirinha durante anos sem usar palavrão algum, e sou capaz de bater palma para o meu amigo Clóvis de Barros Filho, com quem você já conversou, que coloca o palavrão de um modo inacreditável. Né? Eu sou capaz de ser politicamente incorreto contra o politicamente correto, como o Pondé faz em vários momentos, né? E sou capaz de, usando a elegância do Karnal, com quem você já conversou, né? Dar um passo em que ele é de um sarcasmo brutal. Eu posso dar esses passos. É uma questão de escolha. Espera-se de alguém como Clóvis uma sinceridade e uma autenticidade que, se o palavrão não vier, a gente se chateia, certo? Portanto, né, é diferente o modo, né, de presença.